E aí, pessoal, vamos a mais uma videoaula, agora falando sobre logaritmo, fazendo aqui um apanhado aí de três questõezinhas bem básicas, geralmente cobradas na ESA. Isso aqui é muito específico para a carreira militar, uma vez que as são questões objetivas, eles vão logo no cerne da questão logo. Você tem que dominar as propriedades de potência, propriedades com radicais, propriedades com logaritmos, evidentemente, né? Então, sem mais delongas, antes vou pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se inscrevendo, assine o sininho, aperte o sininho de todas as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui. Uma outra coisa, não deixe de deixar aí o seu like, que ele é muito importante. Eu tenho vídeos aqui no canal com 80, 100 visualizações e nenhum like. Poxa, a pessoa viu o vídeo, não deixou nenhuma impressão, até o dislike mesmo. Se não gostou, deixa a sua impressão, seria interessante, entendeu? Para a gente ter mais ou menos uma ideia se está dentro do que o público está esperando. Sem mais delongas, vamos à resolução das questões. A primeira questão diz o seguinte: se o logaritmo de raiz de 0,1 na base 10, toda vez que aparecer um logaritmo e não ter valor aqui na base, a base dele é decimal, é 10, né? Base 10, a gente lê logaritmo de raiz quadrada de 0,1 na base 10 é igual a x. Na verdade, ele quer achar o valor, quanto é o x ao quadrado. Quando você achar o logaritmo aqui, você vai achar o x, e em achando o x, você vai calcular o x ao quadrado. Vamos partir para a guerra aqui, então? Então, olha só, eu tenho aqui o quê? 10 elevado, aplicando a propriedade de logaritmo, 10 elevado, definição, né? Definição de logaritmo, 10 elevado ao quadrado, eu posso... 10 elevado a x, perdão, é exatamente igual a raiz quadrada de 0,1. Vamos lá, então? Portanto, 10 elevado a x é exatamente igual a raiz quadrada de 0,1. Belezinha. Só que 0,1 a gente pode trabalhar esse 0,1, é um número decimal. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a x igual. Vamos transformar essa raiz aqui, ó, no número decimal, que o radical vai lá embaixo agora, 1/10, né? Agora, uma coisa que a gente tem que relembrar é que todo radical, raiz enésima de a elevado a m. Todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. E o inverso também acontece. Se você tem uma potência com expoente fracionário, você pode transformar ele num radical, observando o seguinte critério. O expoente aqui, ó, do radicando, eu repito radicando, sem o sinal de radical, o expoente, ele passa a ser o numerador da minha fração exponencial ali, da minha fração, no caso, do numerador da minha fração, uma vez que o radical vai se transformar numa fração. E o denominador é o índice do radicando, ou seja, n. Márcio, me dá um exemplo aí. Raiz cúbica de 2 à quarta. Isso é a mesma coisa que escrever 2 sobre 2 elevado a 4 terços. Ok? Então aqui, ó, eu posso melhorar isso aqui escrevendo na forma de potência com expoente fracionário. Então vai ficar 10 elevado a x igual a 1/10. Lembrar que está tudo elevado ao expoente fracionário, né? Como o índice aqui é 2 e o expoente aqui é 1, então vai ficar elevado a 1 meio. Perfeito?
Beleza, mas esse um meio não é satisfatório para nós, uma vez que para nós resolvermos uma equação exponencial, as bases têm que ser iguais. Então, vamos transformar essa fração aí, essa fração 1/10, em base 10. Como é que eu faço isso? Eu inverto a base e troco o sinal do expoente, vai dar menos 1/2. Agora eu posso fazer a comparação. O meu x agora é quem? É menos 1/2. Beleza. Bom, ele quer o quê? Ele quer x ao quadrado. O que ele quer isso aqui, ó, x ao quadrado. É o que ele está pedindo ali. E x ao quadrado nada mais é do que menos 1/2 elevado ao quadrado. E menos 1/2 elevado ao quadrado, lembrar que o expoente é par. Toda vez que o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4 e, portanto, a melhor resposta é a letra B de bola. Vamos à próxima questão, que diz o seguinte: o logaritmo de 9 na base 1/3 é igual a A. Então, vamos fazer isso aí, ó. Vamos trabalhar a definição de logaritmo aqui, ó. Mas antes, nós podemos fazer uma coisa aqui. Nós podemos transformar essa fração com potência de expoente negativo. Uma vez que eu inverto a base e troco o sinal do expoente, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: o logaritmo de 3 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/3 de 9, é igual a A, não mudou nada. E agora aplico a definição de logaritmo, e aí vamos ter o seguinte: 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 1, elevado a A é igual a 9. Lembrar o seguinte: propriedade de potência, se eu tenho A elevado a N elevado a M, eu posso escrever isso assim, ó, repito a base e multiplico os expoentes. N vezes M. Perfeito? É essa propriedade que nós vamos usar aqui, ó. Então, aqui eu vou ficar com 3 elevado a menos A, né? Porque menos 1 vezes A menos A vai ser igual a quê? Eu tenho que fatorar o meu 3. Fatorando o 3 vai ficar 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9. E aí eu posso igualar os meus expoentes, uma vez que as bases são iguais. Menos A igual a 2, multiplico tudo por menos 1, né? O primeiro e o segundo membro da equação. Então, A é igual a menos 2. Agora, observe o seguinte. Olha o que ele pede. Ele pede o seguinte: se o log de 9 na base 1/3 é A, então quanto é o log de A ao quadrado na base 16? Vamos calcular. O log de A ao quadrado na base 16. Isso é igual. Observa o seguinte. Vamos fazer a substituição primeiro. Isso é igual a quê? Ao log de... Vou escrever a base 16, né? Evidentemente. Perdão. O A, eu sei que é menos 2, e nós já aprendemos que se o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Se eu pego o menos 2 e elevo ao quadrado aqui, vai dar 4. Ok? Então, isso vai ser igual a uma variável qualquer. Pode colocar M, N, tanto faz, igual a M, por exemplo. Vou pegar o M, aplicar a definição aqui, ó. Quando eu chegar na base 4, eu já posso igualar os meus expoentes. Então, é só você observar que 16 elevado a M é igual a 4. Eu preciso encontrar a base 4. Como é que eu faço isso? 4 ao quadrado não é 16? Elevado a M
é igual a 4. Eu não preciso nem decompor todo o valor aqui. Então, eu posso dizer que 4 elevado a 2m é igual a 4. Qual o expoente que está aqui? 1. Daí, podemos igualar os expoentes, né? 2m é igual a 1, m é 1 dividido por 2. O m, na verdade, é o resultado do logaritmo, não é? Lembrando que aqui é o logaritmando, aqui é a base e aqui é o resultado, o logaritmo. Então, o valor deu 1/2, resposta letra A. Próxima questão e última. O logaritmo de um número na base A, o logaritmo de um número, eu sei que número é esse? Na base 64, é igual a 1/3. Então, o logaritmo, o log de um número que eu não sei qual é, vou colocar A, logaritmo de um número, perdão, logaritmo de um número A na base 64, o raciocínio é esse, é igual a 1/3. E aí ele pede para a gente calcular o logaritmo desse número, ou seja, do número A, né? Do A, né? Na base 1/2. Vamos achar o logaritmo na base A? Então, ó, 64 elevado a 1/3 tem que ser igual a A. Então, 64 elevado a 1/3 tem que ser igual a A. Beleza. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: nós temos um expoente fracionário, porém nós podemos decompor o 64. O 64, decompondo o 64, nós podemos decompor ele, o menor número primo é 2, né? Vai dar 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta, olha só. 2 elevado a sexta, elevado a quem? A 1/3, é igual a A. E aí nós temos que potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 6 dividido por 3, que é igual a A. Portanto, 6 dividido por 3 dá 2, é igual a A. Logo, a gente conclui o quê? Que o A, 2 elevado a 2, é 4. O logaritmando ali A, desconhecido, é 4. Só que eu quero achar o logaritmo desse número 4, no caso, na base 1/2. Então, o log de 4 na base 1/2, eu não sei quem é, né? Vamos chamar ele de x, por exemplo. Então, ó, 1/2 elevado a x é igual a 4. Bom, nós temos que ter bases iguais. Para tanto, tanto podemos escrever isso aqui na forma de potência de fração, escrever esse número fracionário, decompor ele e fracionar ele. Olha só como é que pode ser, ó, 1/2, porque o que mais importa para a gente é achar o valor do x aí que está no expoente. É igual a 2 elevado a 2. E como é que eu inverto a base fazendo com que o 2 ali se transforme em 1/2? Basta eu trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 1/2 elevado a x igual a quê? A base aqui, ó, não é 2 elevado a 2 sobre 1? Então, 1 sobre 2, e aí eu tenho que trocar o sinal do expoente, menos 2. Logo, o valor a ser encontrado é x igual a menos 2.
Olha lá, o logaritmo desse número é -2. Portanto, letra D, de dinamitando aí no concurso da ESA. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, não deixe de colocar aí as suas impressões aí, deixar o seu like. É muito importante para que o canal cresça e a gente continue postando vídeos aqui para vocês, ok, pessoal? Aula se resume hoje nessas 3 questões, para a gente não alongar muito e não ficar muito chato e muito pesado para vocês também. Até a próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês.